Esses dias eu fiz um vídeo falando o porquê eu não tenho amigas, né? E teve bastante comentários, teve bastante visualizações, e tinha uma coisa na minha cabeça que eu tinha esquecido. Eu acho que ficou assim na parte, eu tenho que estudar mais sobre neurociências, né? Porque deve ter ficado numa parte do meu cérebro que, que ficou ali apagado. Eu não sei explicar para vocês. E depois de muitos comentários, né, das pessoas falando que já passou por isso, é, que, que teve amigas falsas, e eu comecei a pensar nisso e vi muitas coisas na minha cabeça. Mas eu vou começar a contar desde que eu tive meu filho, né? Eu tive meu filho com 23 anos, ele nasceu com um problema no pé, foi um problema sério, nasceu com os dois pés tortos, eu tratei ele, uma cidade que é 400 quilômetros daqui, onde eu morava, e foi muito difícil. Eu entrei praticamente em depressão, eu ficava assim, praticamente dia e noite orando a Deus para Deus curar ele, porque os médicos falaram que ele poderia até ficar numa cadeira de rodas, talvez não ia andar, ia ficar com as pernas finas, várias coisas, né? Então, assim, 3 dias de nascido, ele usou gesso até na metade da perna. E foi usando gesso e, e tirava esse gesso, eu fazia um pouco de fisioterapia e depois voltava o gesso de novo, que o médico tentou fazer ele melhorar com o gesso, mas o gesso não deu conta de melhorar. Ele teve que fazer uma cirurgia com 8 meses e a outra com 1 ano de idade. E assim, só que antes disso, vou voltar um pouquinho antes disso. Minha mãe morava nessa cidade aqui que eu moro, e eu morava nessa outra cidade que é 400 quilômetros, né? E ela foi cuidar de mim e tal, cuidou até eu tirar os pontos e tal, mas ela não podia ficar muito tempo comigo. Aí ela falou pro meu ex-marido, né? Coloca uma pessoa para ajudar ela, porque ela não vai aguentar sozinha, que ela tem o filho dela com esse problema e ainda ter que cuidar da casa, ter que cuidar de tudo e sem experiência nenhuma, que ela só tem 23 anos. E aquele tempo, meu filho está com 35 anos hoje, então assim faz muito tempo, né? E aí a minha cunhada, que eu falo que é a minha ex-cunhada, que eu falo que é a minha ex-cunhada falsa, ela falou assim: pode deixar, não precisa colocar ninguém, pode deixar que eu cuido. Gente, ela não foi um dia na minha casa. Um dia na minha casa ela foi lá para me ajudar. Foi uma mulher que ia passando, que era uma conhecida da igreja, ia passando e falou assim: nossa, Rose, como que você está conseguindo fazer tudo sozinha, né? Nisso eu já tinha emagrecido muito e ela foi me ajudar, porque eu ainda estava de resguardo, né? E ela que foi me ajudar, ela falou: um dia eu passo aqui, lavo roupa para você, outro dia eu limpo a casa. E essa minha ex-cunhada, ela só falava assim, porque assim, eu não conseguia nem ir na igreja. É, o, eram os dois pés dele com o gesso, então o médico falou: não pode deixar a perna dele abaixada, tem que sempre estar levantando. E lá onde eu morava era muito quente mesmo. Então, assim, ele chorava muito por causa que o gesso é muito quente, né? E a cidade é muito quente. E eu acabei ficando um bom tempo sem ir na igreja, porque assim eu também não gostava das pessoas virem perguntar. Todo mundo vinha perguntar: o que aconteceu com ele? Ele caiu? E essas coisas eu não gostava. E essa minha cunhada falsa começou a falar para 4 cantos do mundo, né? Que não sei o que tem a ver, não ir na igreja, porque só porque o filho nasceu com esse problema. Então, assim, eu comecei a levar pedradas, sabe? Pedradas de várias formas. A minha ex-sogra, ela fazia questão de alguém chegar, ela falar: vem ver meu neto, que nasceu aleijado. Até isso eu ouvi. Então, assim, eu não tive apoio, praticamente não tive apoio de ninguém, gente, nem do marido, nem de ninguém. E voltando nesse assunto, né, da amiga, que realmente eu acho que ficou numa parte do meu cérebro que ficou
como eu disse para vocês que eu tenho que estudar mais esse negócio sobre neurociências, que ficou mesmo, eu acho que guardado, acho que ficou assim uma coisa assim que eu estava muito focada no meu filho, que eu queria ver o meu filho bem, era isso que eu queria ver, o meu filho bem. E essa minha amiga que eu falei que me bloqueou, e essa parte eu não contei para vocês, depois que vocês foram falando, eu fui pensando, né? Essa amiga que me bloqueou, quando eu estava nessa cidade, o meu ex-esposo, ele trabalhava num serviço e eu atendi o telefone em casa, o escritório era em casa. Como que eu ficava de manhã e à tarde no médico com o meu filho, praticamente todos os dias, de manhã e à tarde, de que alguém atendeu o telefone. E eu deixei essa minha amiga atendendo o telefone. Falei, então você fica atendendo o telefone para mim, para eu poder ir no hospital, né? Porque senão eu não conseguia levar meu filho no hospital. Que o médico sempre marcava, de manhã e à tarde. E um dia, começou assim, umas ligações em casa, e meio assim, meio assim, como se fosse uma discussão, né? Aí o meu ex-marido que atendeu, eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, o marido da fulana quer conversar comigo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí foi conversar, né? Eu falei, mas o que será que tá acontecendo, né? E eu ali com meu filho, com o gesso, e aquele problema todo, né? E orando para Deus não deixar meu filho daquele jeito, né? Aí, quando ele chegou, eu falei assim para ele assim, o que que aconteceu? O que que foi? O que que aconteceu? Aí ele falou assim, o marido dela tá desconfiando que eu estou tendo um caso com ela. Gente, vou falar a verdade, vocês podem até achar assim que eu tô com enrolação, que eu tô mentindo, mas isso aí não é mentira, e Deus que tá no céu, ele sabe que não é mentira. Eu acho que eu estava passando por um momento tão crítico na minha vida, tão crítico, porque assim, você tem um filho e você vê ele nascer com um problema, e é o seu primeiro filho, você não tem experiência nenhuma de nada, você morar longe dos seus familiares, dos seus pais, não é fácil. E você ter assim que falar assim, eu tenho que me reinventar. Eu tinha que me reinventar para saber cuidar do meu filho, para saber dar um banho nele, porque ele chorava muito, muito, muito. E as vizinhas que às vezes iam lá para segurar as pernas para eu conseguir dar banho. Aí eu falei, não, eu tenho que usar a minha tática para eu dar banho nele. O que eu comecei a fazer? Eu começava a colocar ele no trocador e as pernas dele fora, e eu ia passando um pano molhado no corpo dele para ele se refrescar, porque era muito quente e eu não tinha nem ar-condicionado nessa época, e era muito quente, né? E fora assim, quando ele fazia cocô e tal, vazava pela fralda e entrava tudo dentro do gesso, então eu tinha que ficar enfiando a mão no gesso para tirar as fezes do gesso. E quantas vezes que fui no hospital, que fui tirar o gesso dele, a serra passou na perninha, porque era muito sensível. O médico falou, agora vocês vão ter que tirar com água quente. A gente tirava com água quente, porque ele vai ficar traumatizado. Então, assim, foi uma luta de 1 ano e pouco. O problema do meu filho tá voltando de novo. Eu acho que ele vai ter que fazer nova cirurgia. Já tô com os exames todos prontos, só tô esperando o ortopedista chamar, que eu tô pedindo a Deus que não faça nova cirurgia, mas deu assim, bem torto mesmo. Talvez vai ter que colocar 2 hastes nos pés, eu não sei o que eles vão fazer. Então isso aí tudo me deixa muito preocupada. E esse negócio aí, vocês podem até pensar assim, né? Nossa, mas é uma sonsa, né? É uma sonsa, é uma boba. Gente, era outra época, né? A gente era bem mais boba mesmo, a gente não tinha essa visão. E por tudo isso que aconteceu, eu ainda fui chamar ela. Fui me chamar ela, que eu queria conversar com ela. Então tem gente que falou assim, você foi muito egoísta, porque você quis só contar dos seus problemas e não quis ouvir ela. Não deu tempo para ouvir ela, porque ela me bloqueou com 5 minutos, né? Só que depois, eu acho que isso aí, depois que eu contei essa história, isso aí veio na minha cabeça. Isso aí, gente, isso aí faz... Meu filho vai fazer 30... Meu filho tem 35 anos, então faz praticamente 35 anos que aconteceu isso. Então eu coloquei numa parte do meu cérebro. Eu acho que eu falo assim que às vezes acho que é Deus que faz isso mesmo, porque eu passando tudo isso com meu filho e ainda acontecendo, de eu ser traída,
eu não ia aguentar. Então, gente, eu não sei se fui traída ou não, eu não sei se isso aconteceu. O marido dessa mulher, que era minha amiga, não sei, ele desconfiou, eu não sei a conversa porque eu não fui junto, eu só sei o que o meu ex falou, eu não chamei ela para perguntar o que está acontecendo. Pode ter acontecido sim, porque os dois ficavam dentro de casa sozinhos e eu ia para o hospital com meu filho. Pode ter acontecido sim, mas até hoje eu não sei e não vou ficar sabendo e também não quero mais saber. Se aconteceu ou não aconteceu, um dia eles vão dar conta diante de Deus, porque naquele momento o que me preocupava era o meu filho. Era o meu filho e eu depositei assim todas as minhas fichas no meu filho para eu conseguir cuidar do meu filho. Então foi por isso que eu acho que eu não me liguei tanto disso que aconteceu, né? Mas o que o marido dela desconfiou, ele desconfiou, algum motivo, alguma coisa falou para ele ter desconfiado, porque ele era bastante amigo do meu ex. Então algum motivo ele teve para ter desconfiado, mas gente, sinceramente eu não fui atrás. Eu não fui atrás mesmo. É, Pode ter sido uma defesa minha, pode ter sido boba, vocês podem falar o que vocês quiserem, não me humilhando, não me desrespeitando, mas realmente, gente, eu estava muito fragilizada mesmo. Eu estava só o caco, sabe, assim, só, assim, o pó mesmo. Eu, assim, tava assim, sabe, só assim, era a oração pedindo a Deus e pensando no meu filho, só isso. Eu não queria mais saber de nada mesmo, porque eu não tinha apoio de ninguém. Era eu, meu filho e Deus, porque praticamente nem do meu ex eu tinha apoio, né? Era eu correndo atrás. Então, gente, me desculpe mais uma vez por eu estar falando desse assunto, mas é que eu lembrei, isso aí não me dói mais, tá? Eu acho que não doeu nem no começo que eu fiquei sabendo disso, acho que não doeu, porque quando eu fiquei sabendo disso, realmente me enterrou mesmo. Parece que enterrou lá no fundo. Não sei se é do hipotálamo, não sei se é do córtex, onde quer que fica essas emoções, mas parece que enterrou. E agora tanta gente falando, e isso parece que desenterrou. Mas eu não vou atrás, eu não quero saber se saiu, se não saiu, para mim isso aí ficou no passado. Só tô comentando mesmo que foi uma coisa assim para vocês verem assim que eu não sou tão egoísta assim de não ter que eu não quis ouvir ela. Por tudo isso ainda que aconteceu, eu ainda chamei ela para a gente poder conversar. Então, gente, me desculpa mais uma vez, é só isso que eu queria falar mesmo, para mais esse esclarecimento, né, de porque eu não tenho amigas, porque tudo vai vindo à tona, né? Com o tempo vai vindo à tona muitas coisas. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Com amor, Rose.